Você pode ter pingos de chuva evaporando no interior quente de Júpiter, mas não há oceano lá embaixo, não há nada, senão a atmosfera cada vez mais quente. O contato é perdido cerca de 160 quilômetros abaixo do topo das nuvens. Apenas algumas horas depois de perdermos contato com a sonda, ela descia em uma parte da atmosfera onde o próprio material da sonda teria começado a evaporar. Portanto, em uma espécie de final zen, nossa sonda atmosférica se tornou parte da atmosfera que ela estava estudando. Ainda que a descida tenha sido heróica, a sonda penetrou apenas a camada mais externa de Júpiter. Considere todas as camadas que a Galileu não conseguiu alcançar e o mistério fica ainda maior. Agora temos de viajar para o estranho centro de Júpiter a fim de decifrar um quebra-cabeça cósmico. Segredos profundos. Como um gigante gasoso é formado? Não há limites a serem cruzados, nenhuma superfície tangível. Mas muito abaixo das nuvens, a pressão comprime o hidrogênio de uma atmosfera de gás quente, transformando-o em um oceano líquido e quente. E é profundo. Continue descendo 20 mil quilômetros e o líquido se transforma novamente em algo ainda mais estranho. Temperatura do manto 10.000 graus Celsius. Temperaturas e pressões chegariam ao ponto de prótons perderem o controle de elétrons e núcleos perderem o controle de elétrons, e você teria basicamente apenas uma espécie de sopa iônica, o que é muito difícil de imaginar. É como tentar imaginar-se dentro de uma estrela. O hidrogênio, por exemplo, passa para o que conhecemos como estado metálico, o fluido eletricamente condutor que leva ao campo magnético extremamente poderoso de Júpiter. Este oceano vasto e misterioso de hidrogênio metálico em ebulição e não um núcleo de ferro fundido é a fonte que gera a perigosa blindagem de energia de Júpiter. Mas há mais um mistério oculto dentro desse gigantesco planeta. A chave para a origem dos planetas. 400 anos depois de Galileu ter pela primeira vez voltado seu telescópio para Júpiter, Scott Bolton está seguindo seus passos. Scott é diretor da missão da próxima nave espacial a visitar o planeta, a missão Juno, com o lançamento marcado para 2011. Juno está dando o passo seguinte, além do que Galileu nos mostrou com um telescópio olhando para o seu exterior. Divisamos maneiras de observar o que há dentro de Júpiter e, a partir disso, vamos compreender como ele se formou e como foi criado. Pelo que entendemos, os planetas se formaram a partir do disco de gás e poeira girando em torno do nosso Sol recém-formado. Matéria colidiu com matéria. Foi um jogo de sobrevivência gravitacional dos maiores. Uma corrida que Júpiter finalmente venceu. Planetas, como pessoas, são o que eles comem. Será que Júpiter devorou a maior parte dos gases leves e abundantes primeiro, antes de todas as coisas sólidas começarem a colidir? Ou ele teria se formado como todos os demais planetas, mas apanhado mais do que seu quinhão apropriado de gelo e gás do resfriador cósmico? As moléculas das primeiras refeições de Júpiter, rochas, gelo, vapores ou poeira, ainda estão presas em algum lugar do lado de dentro. Quando a sonda Galileu encontrou níveis de gases raros e pesados mais elevados do que qualquer um poderia imaginar, as coisas ficaram mais complicadas. Aquilo não correspondia a nenhuma teoria sobre a formação dos planetas. Portanto, em um só golpe, todas as teorias acerca da formação dos planetas, inclusive da Terra, foram por água abaixo. Juno vai continuar de onde Galileu parou, tentando desvendar o mistério da formação de Júpiter. Fazemos isso olhando as profundezas de Júpiter e tentando compreender, em primeiro lugar, se há um núcleo sólido no seu centro. Se as medições da gravidade não mostram um núcleo sólido, então Júpiter se formou cedo, assim como o Sol. Com o núcleo, sua formação teria ocorrido mais tarde, com a formação de materiais sólidos.
Ao medir o conteúdo de água, Juno também deve revelar o quanto o sistema solar estava quente quando da formação de Júpiter. E onde? Algumas teorias sugerem que o planeta forçou seu caminho para ficar mais perto do Sol. Hoje, com os gigantes gasosos como Júpiter sendo descobertos por toda a galáxia, resolver o enigma de sua origem está adquirindo um significado completamente novo. Você está chegando a Júpiter e procurando um lugar para pousar? Que tal em uma lua com uma bela vista? Escolha com cuidado entre as 62 superfícies sólidas à disposição. Alguns destinos aqui ardem como brasas. Locais a visitar. Enquanto a sonda atmosférica estava desaparecendo em nuvens em 1995, Galileu passava pela lua Io, freava e entrava em órbita em torno de Júpiter. Mesmo nesta fase, a equipe sabia que Io, quase do tamanho da nossa própria Lua, seria uma das principais atrações. Esta estranha lua de cor de pizza orbita mais próxima das 4 grandes luas de Júpiter e tem um vulcão em seu centro. Este é um daqueles casos em que a manchete de um tabloide estaria realmente correta. É o lugar mais vulcânico do sistema solar. Não há um local na superfície em que você não irá encontrar um vulcão em um raio de 160 quilômetros mais ou menos, normalmente menos. E há material suficiente saindo daqueles vulcões para formar uma camada de 1 centímetro sobre a superfície a cada ano. Io de cara nova passa por uma modificação entre cada visita. Nenhum outro mundo disfarça tão bem a sua idade. Tivemos a sorte de apontarmos para um vulcão que estava tendo uma grande erupção no momento. Vimos essa linha de fontes de fogo, na verdade tão brilhantes, que superexpuseram a câmera, produzindo uma evidência bastante dramática do quão ativa Io é. Faça um voo noturno como o feito por Galileu sobre a superfície de Io e a vista dos agitados lagos de lava abaixo seria inesquecível. Imagine então uma visita à superfície. Aonde eu levaria as pessoas se eu liderasse uma expedição a Io? Eu iria até a lava quente, escalaria montanhas e olharia para Júpiter no horizonte. Seria muito divertido. A paisagem pode parecer uma versão um tanto avermelhada e amarela do que você veria se fosse para uma grande ilha do Havaí. Acrescente a isso o interessante fato de você ter um campo de gravidade muito baixo. E essas erupções, como geysers de gás dióxido de enxofre, formariam uma espécie de spray de condensação de cristais de dióxido de enxofre, elevando-se a 100 quilômetros, altas plumas, como um guarda-chuva, caindo de volta na superfície. Plumas gigantescas, uma nevasca de fontes de enxofre, fontes incandescentes de lava, algumas até mais quentes do que a lava na Terra. Por que será que Io está se cozinhando por dentro? A razão da enorme atividade vulcânica de Io é a energia que está sendo bombeada para dentro dela, vinda das marés levantadas por Júpiter. Não estou falando de marés líquidas, como aqui nos oceanos. Estou falando de todo o corpo de Io sendo espremido pela força das marés. Portanto, a cada dia, a superfície de Io no Equador, quando está mais próxima de Júpiter, será talvez 100 metros mais alta do que quando está mais distante de Júpiter. Isso representa um enorme apertar e empurrar. Io é como uma massa quente na mão gravitacional de Júpiter. Imaginávamos que a possibilidade de encontrarmos vida extraterrestre em planetas além de Marte caísse para próximo de zero absoluto, assim como a temperatura. Mas isso foi antes de sabermos onde procurar. Conhecendo os habitantes locais. Quando a vida em Júpiter foi seriamente discutida na década de 70, havia apenas um lugar que valia a pena considerar: as nuvens. Talvez toda uma comunidade de criaturas extraterrestres pudesse viver à deriva, acima, em uma zona quente, úmida e ensolarada, muito semelhante aos plânctons,
flutuando nos oceanos iluminados pelo Sol, no planeta